Então vamos lá. O que a gente precisa fazer aqui é criar uma tabelinha com os valores de x e f de x. E a gente sabe que f de x é igual a y. Eu vou pegar alguns pontos aqui que eu considero conveniente. Por exemplo, eu gosto sempre... O que a galera faz no ensino médio é começar do -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. Mas vou começar aqui do zero, eu sempre começo do zero. X menos 2 vai ser o quê? 0 menos 2, porque o meu x vale 0. E isso daqui é igual a quê? Menos 2. Então, o primeiro ponto da minha função está aqui no menos 2. Como eu sei que é uma função linear, eu preciso de apenas 2 pontos para poder formar esse gráfico. Basta você olhar para o expoente. Se na função você tiver, a incógnita aqui é o x, e o expoente dessa incógnita é o 1, certo? Aqui também é o 1, aqui é 1, aqui é 1, mas aqui é 2, Se você ver um expoente maior, então ela vai ter uma outra curva. Se for 2, ela vai ser uma parábola, ou para baixo ou para cima, tá? Se for um 3, ela vai ser algo mais ou menos assim, tá? Ou, sei lá, assim. Mas aí é assunto para outra aula. O que importa aqui para vocês é que se o expoente na incógnita for 1, ela será linear, vocês precisam de apenas 2 pontos. Então eu vou pegar aqui um outro ponto, como por exemplo o 2. Se eu pego o 2, eu vou ter 2 menos 2, que é igual a 0. Então, para x igual a 2, eu tenho y igual a 0. E a partir disso, é só a gente traçar a reta. Pronto. E essa é a nossa função f de x igual a x menos 2, porque ela está definida para todos os reais, tá? O domínio é o conjunto dos números reais e o contradomínio é também o conjunto dos números reais. Traçando o gráfico, pessoal, eu não preciso mais ficar calculando todos os valores. Por exemplo, se eu quero o valor para menos 1, eu sei que vai ser menos 3, porque o meu gráfico vai passar por aqui, onde fica mais ou menos o menos 3. Se eu quero o valor de x igual a 3, eu vou ter 1, que é onde o meu gráfico passa. X igual a 4, eu vou ter o 2, que é onde o meu gráfico vai passar, tá bom? Isso já facilita muito a vida. E para x igual a meio? Eu vou ter mais ou menos esse valor aqui que não dá para saber com certeza olhando graficamente, tá bom? E acabou ficando tudo zoado aqui porque eu tava com a ferramenta ligada e aí ele transforma em figura geométrica o que eu escrevi. Agora, na letra B, a gente tem f de x igual a x. Então, eu vou pegar novamente 2 pontos, vou começar com o ponto 0, e aí eu vou ter, se f de x é igual a x, então aqui também é 0. Se eu pego 3, eu tenho 3 aqui também. Então eu peguei esses 2 pontos. Então eu vou ter 0, 0, que é o primeiro ponto, x igual a 0, y igual a 0. Vou ter o segundo ponto, que é x igual a 3, y igual a 3. E aí o que a gente faz? Como eu sei que está definido dos reais em reais, é só traçar o gráfico. Prontinho. E aí a gente tem a função. Vamos ver agora como que a gente faz na letra C. Eu tenho y igual a 2x. A gente sabe que f de x é igual a y, certo? Então, eu vou pegar alguns valores de x, eu sei que vai ser linear, então eu vou precisar de 2 valores. Ora, eu gosto sempre de começar com 0, porque é fácil, 2 vezes 0, 0. Então, meu primeiro ponto é aqui na origem. E o segundo ponto, sei lá, vou pegar x igual a 2, então eu vou ter 2 vezes 2, que é igual a 4, como valor de y. Então, para x igual a 2, eu tenho 4, que é aqui o pontinho 4. Como eu sei que é linear, já deixei o nosso gráfico aqui. O que vai mudar é apenas a inclinação. Perceba, a inclinação daquela outra função era diferente. Inclinação é um negócio que a gente vai estudar depois, tá? Mas mudando a inclinação, a gente consegue o nosso gráfico. Prontinho. E esse é o gráfico da função y igual a 2x. Agora, o que a gente vai fazer, já na letra D, é o gráfico da função y igual a menos 2x. Nesse caso, a gente vai ter 0, eu vou ter o ponto 0, fácil. E para x igual a 2, eu vou ter menos 2 vezes 2, que vai dar menos 4. Nesse caso, eu vou precisar aumentar um pouco o gráfico, que vai ficar menos 3, menos 4. E para x igual a 2, a gente tem o quê? Menos 4.
E aí, novamente, a gente traça o gráfico e a gente tem o gráfico da função da letra D. Agora, na letra E, a gente tem uma função x elevado ao quadrado. Nesse caso, a gente já sabe que vai formar uma parábola, certo? Na letra D, se eu pego, por exemplo, x igual a zero, eu vou ter zero ao quadrado, que é igual a zero. Então, esse vai ser o meu primeiro ponto. Eu sei que ela passa pelo ponto zero. Agora, eu pego x igual a 2. Eu vou ter 2 ao quadrado, que é igual a 4. Então, para x igual a 2, eu tenho o ponto 4. Agora, vamos pegar algum valor negativo. Vou pegar o valor menos 2. Para x igual a menos 2, eu vou ter menos 2 ao quadrado, que é igual a menos 2, que multiplica menos 2, que é igual a 4. Menos com menos dá mais. Para x igual a menos 2, eu tenho ponto 4. E é exatamente isso que você precisa, porque assim, talvez você vai precisar de mais pontos dependendo da função que você estiver trabalhando. Mas nesse caso aqui já tá bom. Aqui que é o desafio, traçar uma parábola, olha só. Isso que é complicado demais. Mas olha, com a ajuda do GeoGebra, a gente consegue visualizar como que é uma função quadrática. E a gente pode aumentar aqui um pouco. Por que essa função tá tão estranha? Mas é isso, pessoal. Uma função quadrática, ela tem esse formato, tá? Na letra F, a gente vai ter o seguinte. A função agora é 2 elevado a x. Então, eu vou pegar x igual a 0 e eu vou ter 2 elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Então, para x igual a 0, eu tenho o quê? X igual a 0, eu tenho y igual a 1. Então, eu vou ter um pontinho bem aqui. Se eu pego, por exemplo, x... Eu não vou pegar valores de x grandes porque é exponencial, então fica muito grande. Olha só. Eu tenho, para x igual a 1, por exemplo, eu vou ter 2 na 1, que é igual a 2. Então, para x igual a 1, eu tenho 2. Se eu pego x igual a 3, então eu vou ter 2 na 3, que é igual a 8. Porque é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, beleza? Então, para x igual a 2 na 3, eu vou ter 8 lá em cima. Para x igual a 2 na 2, eu vou ter o quê? 4. Então, esse aqui dá para colocar ainda, tá? Agora, quando a gente pega valores negativos, por exemplo, menos 1 e menos 2, eu vou ter 2 elevado a menos 1, e isso daqui é o quê? 1 sobre 2, ou seja, é meio. Para x igual a menos 1, eu tenho o quê? Meio, mais ou menos aqui. E para x igual a menos 2, eu vou ter 2 na menos 2, que é igual a 1 sobre 2 na 2, que é igual a 1 quarto. 1 quarto eu vou ter mais ou menos a metade de meio. Se meio é mais ou menos, deixa eu colocar ele um pouquinho mais para cima, meio é mais ou menos aqui, 1 quarto vai ser mais ou menos aqui. E depois a gente teria 1 oitavo mais ou menos aqui. Então, essa função exponencial, ela faz isso daqui. E essas funções são bem legaisinhas, mais pra frente a gente aprende como que trabalha melhor com elas algebricamente, tá? Bem legal. Isso aqui é a regrinha das potências, tá, pessoal? É matéria do 6º ano, mas enfim. Se você tem um expoente negativo, tipo 2 na, tipo, sei lá, A na menos B, isso aqui é igual a 1 sobre A na B. Tranquilo, é a propriedade dos expoentes. É a propriedade das potências. Agora, para a nossa última função, que é a função g, o que a gente vai ter aqui? 1 sobre x. No caso de 1 sobre x, eu vou pegar x igual... não posso pegar x igual a 0, pessoal, porque a gente tem um quociente. Então, x tem que ser sempre diferente de 0. Não existe divisão por 0 na matemática. Então, eu pego x igual a 1. Para x igual a 1, eu vou ter 1 sobre 1, que é igual a 1. Então, x igual a 1, eu tenho ponto 1. Agora, eu vou pegar x sobre... Bom, como eu já tenho um pouco de experiência... Vamos pegar um valor maior, né? Vamos pegar x sobre 2. X igual a 2. Então, eu vou ter 1 sobre 2, que é igual a 0,5. Então, eu tenho um valor aqui. Para x igual a 3, a gente vai ter o quê? 1 terço. 1
1/3 dá 0,333 e aí vai. Então, a gente vai ter 0, mais ou menos aqui. E vai ficando cada vez mais pequenininho, tá? Se eu pegar, por exemplo, o meio, eu vou ter aqui x igual a 1 sobre 2. Eu vou ter 1 sobre 1 sobre 2. Aí eu tenho uma divisão de fração, pessoal. Eu preciso identificar qual que é a minha fração principal. É essa daqui. Então, eu sei que na divisão de fração eu faço a primeira, que é 1 sobre 1, multiplicado pela segunda, que é pelo inverso da segunda, no caso, que é 2 sobre 1. Ou seja, isso aqui é igual a 2. Ou seja, para x igual a meio, eu vou ter um ponto mais ou menos aqui. E a minha função, ela vai assumindo valores cada vez mais pequenos para cá, ó. Então, a gente vai ter o quê? Algo mais ou menos assim, ó. Mas não finalizou ainda, porque faltam os valores negativos. Então, para esse outro lado aqui, ó, não é muito complicado também, né? Pra gente fazer, basta a gente colocar o sinal de negativo aqui, ó. Para x igual a menos 1, menos 2, menos 1. Aí a gente vai ter o quê? Menos, 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 que vai dar menos, 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 menos. E aí, para x igual a menos meio, vai dar o quê? Vai dar menos 2, que é aqui. Para x igual a menos 3, vai dar o quê? Menos 0,33333, que, sei lá, vai ser mais ou menos aqui. Para x igual a menos 2, vai dar 0,5, vai ser mais ou menos aqui. Para x igual a menos 1, vai dar o quê? 1. Opa, 1 não, menos 1. Então, a gente vai ter algo mais ou menos assim, ó. E aí, tá passando aqui, é difícil fazer esses negócios, mas... E vai pegando valores cada vez mais pequenininhos aqui. E aí você pode pensar, toca o eixo, fica igual a y? Não fica, pessoal. Ele vai ficando cada vez mais pequenininho. Mais pra frente vocês vão ver que isso aqui tende ao infinito e aqui tende a menos infinito, tá? Mas isso aí são questões para outra hora. Por enquanto, basta você ver que o gráfico é assim. E olha só, não são dois gráficos, tá? É um gráfico só. Esse é o gráfico da função 1 sobre x. E ela não está definida no ponto 0 aqui, tá bom? E é isso, pessoal. A gente finalizou o exercício.